Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira proferido no dia 24 de julho pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, líder internacional e quinto sucessor do Messias prometido alaihi salatu wassalam. Neste sermão, Hazur continua a falar sobre a vida e o califado de Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu, um dos Badri Sahabas, quem foi posteriormente o segundo califa do Islã. Vejamos o resumo a seguir. Na época do califado de Hazrat Umar radhiyallahu anhu, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos muçulmanos, liderados por Hazrat Amr bin al-As radhiyallahu anhu. As pessoas da cidade disseram que aceitariam um tratado, mas ele deveria ser feito pelo próprio Hazrat Umar radhiyallahu anhu. No tratado feito, foi decidido que ninguém seria prejudicado, nem mesmo as casas ou igrejas. Aqueles que desejassem ir para junto dos romanos estariam livres para tal, e aqueles que desejassem ficar em suas terras estavam livres para assim o fazer, desde que pagassem a jizya, a taxa governamental. Após o acordo, Hazrat Umar radhiyallahu anhu visitou Jerusalém. É contado que ele estava vestido de uma forma muito modesta, e alguns muçulmanos quiseram que ele usasse roupas mais nobres para causar um impacto nos moradores locais. Ele, porém, replicou dizendo que a honra do Islã é mais que o suficiente para ele. Os líderes religiosos cristãos ofereceram as chaves da cidade por si próprios a Hazrat Umar radhiyallahu anhu e lhe ofereceram sua igreja para fazer a oração. Contudo, Hazrat Umar radhiyallahu anhu disse que se ele rezasse ali, os muçulmanos iriam passar a considerar aquele local como sagrado, e ele temia que por conta disso eles tomassem aquela igreja dos cristãos no futuro. Por essa razão, ele acabou rezando fora dela. As pessoas da cidade começaram a convidar Hazrat Umar radhiyallahu anhu para que ele visitasse suas casas. Porém, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, quem era um dos generais islâmicos e um grande sahaba, não lhe convidou. Quando Hazrat Umar radhiyallahu anhu falou sobre isso com ele, esse respondeu dizendo que se o convidasse, Hazrat Umar radhiyallahu anhu não conseguiria controlar suas emoções. Ao entrar na tenda desse general islâmico, Hazrat Umar radhiyallahu anhu viu que ali havia apenas um pouco de pão e uma cama improvisada, e de fato começou a chorar e abraçou Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Hazur contou que as pessoas pediram Hazrat Umar radhiyallahu anhu para que solicitasse a Hazrat Bilal radhiyallahu anhu para dar o azan, a chamada de oração islâmica. Desde que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam havia falecido, Hazrat Bilal radhiyallahu anhu havia parado de dar o azan, mas desta vez aceitou dá-lo a pedido do califa da época. Essa chamada de oração lembrou a todos da época do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Enquanto isso, as pessoas de uma cidade chamada Jazirah, localizada entre a Síria e o Iraque, preparavam-se para lutar contra os muçulmanos, marchando em direção a Homs. Sabendo disso, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu trocou sugestões com Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu e foram com seus exércitos para o sul da Síria. Quando os barcos do imperador romano chegaram ao local, os muçulmanos se viram numa difícil situação e informaram sobre isso a Hazrat Umar radhiyallahu anhu, quem lhes enviou um exército de 4.000 soldados através de Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apesar disso, a batalha continuava difícil. Hazrat Umar radhiyallahu anhu então deu instruções para que um outro exército atacasse Jazirah, forçando o inimigo a voltar para sua cidade e aliviando o exército islâmico que combatia em Homs. A estratégia foi bem sucedida e os muçulmanos conseguiram a vitória dessa maneira. Ao final do sermão, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz disse que continuaria a citar fatos ligados à vida de Hazrat Umar radhiyallahu anhu em sermões futuros e anunciou a oração de funeral dos seguintes membros da comunidade: Senhor Chaudhry Saeed Ahmad,
Senhor Muhammad Shahabuddin e Senhor Raul Abdullah.